dias que acho que vale a pena a gente comentar para falarmos deles. Primeiro, Jair Messias Bolsonaro. São algumas matérias interessantes nas últimas horas sobre o Jair. Colocaram de volta e aquelas discussões sobre 2026, candidatos, governadores democráticos, aliados, centrão, começou a ganhar destaque. Quero também falar nesse tema sobre o Gilmar Palusa versão Buenos Aires. Aconteceu nos últimos dias, teve até um vídeo que viralizou de um cara que foi lá protestar, mas para além disso, a Andresa Matais foi convidada, foi pessoalmente e vem nos contar o que ela viu por lá. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Acho que você até imagina, né? Meu Deus do céu. A terceira parte, usei a foto aí que eu coloquei nos últimos dias, mas não é para falar de treta, vocês vão entender. A quarta última tem umas coisas ligadas ao Brasil, mas acho que a quarta parte não vai dar para comentar no vídeo de hoje, porque sempre tem mais coisas do que eu consigo falar. E vejam só, algumas atualizações rápidas de algumas coisas que eu creio que vocês ficaram sabendo, mas se vocês não estão sabendo, vão ver agora. Semana passada, Trump ordenou a investigação contra um possível cartel para controlar o preço das carnes nos Estados Unidos. E uma das empresas que é alvo é a JBS, né? Daqui, inclusive, ó, JBS, Brasil. Vai colocar Cargill, Tyson Foods e National Beef. E o marceneiro do Metrópolis, que ele abre o vídeo não à toa. Eu podia pegar esse aqui, o anúncio da Globo que saiu, já anúncio em português relatando sobre isso, mas temos que colocar o marceneiro do Metrópolis, que é para você ver o que acontece com o mau jornalista no Brasil e com maus jornalistas ao redor do mundo, que até isso o Brasil é pior. Casa Branca cita nominalmente a JBS em e-mail sobre investigação anunciada por Donald Trump contra empresas do setor de carne. Aí veja só. Isso daqui é breaking news. Isso aqui deveria ganhar muito destaque. Isso aqui foi a postagem que o Trump... Esse perfil aqui, o Trump não tem perfil oficial no Twitter. Mas existe um perfil, que é um robozinho automático, que toda vez que Trump posta algo na rede social dele, na Truth Social, esse robozinho pega a postagem, ipsilíteres, copia e cola lá no Twitter. E como eu gosto do Twitter, eu trouxe de lá. Até porque dá para traduzir embaixo. Trump falou que os figurões da BBC, né, a BBC, incluindo Tim Davie, o chefe, estão todos se demitindo ou foram demitidos. Por quê? Eles foram pegos adulterando o meu excelente, né, perfeito, discurso de 6 de janeiro. Agradeço ao The Telegraph por expor esses jornalistas corruptos. São pessoas desonestas que tentaram interferir em uma eleição presidencial. Para piorar a situação, são de um país estrangeiro considerado por muitos nosso principal aliado. Que coisa terrível para a democracia. E veja isso, né? Interferência nas eleições. Do que o Trump está falando? Que adulteração de discurso foi essa? Pois bem, a AFP publicou, e aí os jornais saem republicano, né? A Globo republica a AFP, que tá ali, ó. Travou. Diretor-geral da BBC anuncia renúncia após edição enganosa de discurso de Trump. A emissora britânica é acusada de ter editado em documentário trechos separados de discurso do presidente americano Donald Trump. Aí tá ali. O diretor-geral da BBC, Tim Davie, e a chefe de informação da emissora pública britânica anunciaram sua renúncia neste domingo, após uma onda de críticas pela edição de um discurso do Trump. Pouco depois, o magnata republicano se manifestou sobre o caso e acusou os jornalistas da BBC de serem corruptos. O caso revelado pelo jornal conservador The Daily Telegraph, na terça-feira, baseia-se em um documentário do famoso programa informativo Panorama da BBC, exibido uma semana antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 5 de novembro de 2024. E, gente, uma produção da BBC, no Brasil a gente repercute o que sai na BBC, sabe? Ainda mais que é de língua inglesa. Então, é uma peça de propaganda que cairia de mão cheia aí do Partido Democrata, dos influenciadores de esquerda, a turma aí pró-Kamala nos Estados Unidos. A BBC é acusada de ter editado trechos separados de um discurso de Trump, feito em 6 de janeiro de 2021, de tal forma que ele parece dizer a seus seguidores que vai caminhar com eles até o Capitólio para lutar como demônios. Na frase completa, o então presidente, já derrotado nas urnas por Joe Biden, dizia, aspas, o que ele realmente disse:
Vamos marchar até o Capitólio e vamos encorajar nossos valentes senadores e representantes no Congresso. Ponto. A expressão lutar como demônios corresponde a outro momento do discurso. Se você olhar o vídeo, você vê que tem um break. Você vê, opa, tem uma edição aqui, velho. Vocês estão manipulando. Em uma mensagem aos seus colaboradores, na qual anunciou sua decisão, Dave reconheceu que o debate atual em torno da cobertura jornalística da BBC contribuiu para sua demissão. Aspas para ele de novo. Embora, de modo geral, a BBC funcione bem, foram cometidos erros. Isso é um erro? Uma tentativa de incriminação, isso é um erro? E, em última instância, o diretor-geral deve assumir a responsabilidade. E por que eu comecei o vídeo com o marceneiro do Metrópolis? Inclusive porque eu chamo ele de marceneiro do Metrópolis. Porque ele que é o cara que inventou o Gabinete das Sombras, que ele inclusive chamou de Shadow Cabinet. O que foi que esse rapazinho fez? Pegou não apenas discursos públicos de Bolsonaro, como reuniões que estavam em lives, no Facebook oficial de Bolsonaro, não era nada sigiloso, nem nada. Ele recortou de forma maldosa, colocou tudo junto, colocou a música fúnebre e chamou de Shadow Cabinet. Gabinete das Sombras, né? Pra quê? Pra falar que estava sendo discutida coisas, né, apocalípticas, maléficas, sabe, impossíveis de serem ditas por Bolsonaro, Nisi Yamaguchi, né, outros médicos ali que estavam no entorno. Enfim, né, dessas questões, e que pontuavam que a forma como o Brasil via lidando com o Fica em Casa era muito errada. Então esse rapazinho aqui ajudou a criminalizar Bolsonaro perante a opinião pública, manipulando e distorcendo, né, colocando trechos de forma bem escolhidinha, música, né, aquela música de filme de terror, é esse daqui, ó. Na Inglaterra, jornalista assim é demitido. Quem sabe até é responsabilizado. No Brasil é promovido. Hoje é o diretor do Metrópolis, que cuida aí, né, da parte de audiovisual. Inclusive, ele me chamou para entrevista e fugiu. Falou que ia me chamar na entrevista pra gente falar do Alexandre de Moraes. Eu falei, vamos. Porque ele achou que eu não ia falar, que eu não falo o nome dele. Não, a gente fala, sem nenhum problema. No Metrópolis, ainda por cima, mas vamos. Tô esperando até hoje o convite. Até hoje. Fugiu. O diretor de audiovisual do Metrópolis convida você para entrevista e foge. Continuando, o Donald Trump falou do Brasil, falou da COP. E não é só piada, por isso que eu coloquei aqui, né? Se for só pela lacração, vida que segue. Ainda mais vindo pelas mãos do flautista de Genebra, né? Ausente da COP, Trump critica evento e denuncia desmatamento. Na primeira declaração desde o início da COP, Trump foi às redes sociais para criticar o desmatamento causado pela construção de infraestrutura para o evento no Brasil. Em sua